Olá, pessoal, muito prazer em estar aqui falando com vocês hoje. Meu nome é Márcia Regina Santos Brito, sou procuradora federal desde 2004. Desde então, trabalhando com direito previdenciário, atualmente integro a equipe TJ, direito acidentário em segunda instância na Procuradoria Regional Federal da Terceira Região. E hoje venho conversar com vocês sobre o tema 862. O que é um tema? O que é um tema do STJ ou do STF? Um tema é um número recebido com este nome, representativo de uma controvérsia existente em grande escala. As afetações no STF, a seleção de processos como representativos da controvérsia a serem julgados pelo rito dos recursos repetitivos pelo STJ, previsto no artigo 1036 do Código de Processo Civil. Muito bem, antes de começar, eu vou definir o auxílio acidente, porque o tema 862, ele diz respeito à data de início do benefício do auxílio acidente. E o tema está configurado assim: auxílio acidente, data do início do benefício decorrente da cessação do auxílio doença, de acordo com o artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991. O que acontece? Auxílio acidente é um benefício decorrente da redução da capacidade decorrente de um acidente de qualquer natureza no direito previdenciário ou decorrente de um acidente do trabalho ou da consolidação de uma doença decorrente da atividade laborativa no direito acidentário. E qual é a data do início a ser fixada? Muito bem. O artigo 86 da Lei 8.213 de 1991 diz que a data de início do benefício será a data do dia posterior à cessação do auxílio-doença, quando houver. E se não houver data do requerimento administrativo, que sempre tem que existir hoje, às vezes vemos julgados que fixam na data da citação, outros na data do laudo pericial, por entenderem que neste momento ficou fora de dúvidas a consolidação da redução da capacidade do trabalhador. Então vemos julgados variados. E óbvio que as partes não se conformam, a depender da data em que foi fixada a DIB. Só um parênteses, qual a diferença entre DIB e DIP, data do início do benefício? Vamos exemplificar com um processo judicial. Em um processo judicial foi concedida a tutela antecipada para imediata implantação do auxílio acidente. Então, o INSS será cientificado da necessidade da obrigatoriedade do cumprimento dessa determinação judicial para a implantação do benefício decorrente da tutela antecipada. Ok, ele implanta e começa a pagar. Data do início do pagamento. Então, e a data do início do benefício? A data do início do benefício será fixada na decisão, geralmente. E qual é a importância? A importância repousa no fato de que entre este lapso, entre a data do início do benefício e a data do início do pagamento, formará o montante dos valores atrasados que serão liquidados na fase executória do julgado. Então, é preciso que seja uma data justa, porque para a autarquia, ela irá pagar todo o período com juros e correção monetária, e o segurado trabalhador receberá. Então, todos desejam uma data de início do benefício justa. Muito bem. Por não se conformarem muitas vezes com as fixações nos variados julgamentos, as partes recorrem. Então, entram com recurso de apelação, depois com embargos de declaração e recurso especial e muitos recursos especiais e muitos
que isso fez chegar ao Superior Tribunal de Justiça e a primeira sessão com a ministra Suacete Magalhães, no dia 4 de junho de 2019, selecionou 2 recursos especiais para serem representativos da controvérsia acerca da data do início do benefício do auxílio acidente, a serem julgados pelo rito dos recursos repetitivos. E quando deste julgamento, o que se entendeu? Eu vou contar a história de um desses processos para facilitar para vocês. Um trabalhador sofreu um acidente em 1998, muitos anos atrás, e continuou trabalhando, seguindo sua vida, e somente entrou com a ação judicial no ano de 2016. Muito bem. Mas tantos anos depois, não tinha prescrito, decaído? Não, trata-se de um direito potestativo, que ele pode exercer a qualquer tempo o direito à obtenção do benefício. O que prescreve são as parcelas anteriores aos 60 meses que antecedem ao ajuizamento da ação. É o quinquídio que antecede ao ajuizamento da ação. Essas parcelas serão pagas, esses 60 meses, e os anteriores não, porque prescreveu. Mas ele pode, a qualquer tempo, exercer o seu direito potestativo. Então, em 2016, ele entrou com a ação. A sentença fixou a data do início do benefício no dia posterior à cessação do auxílio-doença que ele gozou lá em 1998. E a autarquia não se conformou, como ré, recorreu, apelou, e o Tribunal de Justiça, esse processo é de São Paulo, os 2 processos selecionados são de São Paulo, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença e fixou a data do início do benefício na data da citação, em 2016. Então, quem não se conformou foi o autor e entrou com embargos de declaração. Os embargos de declaração foram rejeitados e ele ingressou com recurso especial. E chegou na primeira sessão, que foi este selecionado, um dos 2 selecionados para a controvérsia. E o que entendeu a primeira sessão no julgamento foi o seguinte: o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além de não observar o artigo 86 da Lei 8.213 de 1991, acerca da data do início do benefício, como dia posterior à cessação do auxílio-doença, porque auxílio-doença houve lá atrás, ele está em contradição com o entendimento de outros tribunais do território nacional. E deu como exemplo, paradigma, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que houve um caso mais ou menos semelhante, em que um trabalhador sofreu um acidente em 1995, continuou trabalhando e só ingressou com ação judicial no ano de 2009. E aí, em 2009... depois disso, teve o julgamento um tempo depois e fixou-se a data do início do benefício do auxílio acidente no dia posterior à cessação do auxílio doença que ele tinha gozado no ano de 1995. Então, veja, um julgamento entendeu assim, neste outro julgamento, a citação. Então, formou-se o tema 862, que ainda está pendente de julgamento para ser julgado e pacificada esta discussão acerca da data do início do benefício. Para o operador do direito, é muito importante realmente que haja essas afetações, que essa seleção de processos a serem julgados pelo rito dos repetitivos, para que venha um julgamento e pacifique toda a decisão. O que vemos?
Nesse julgamento, inclusive, do dia 4 de junho de 2019, foi determinada a suspensão de todos os processos que tramitam acerca desta questão, que tramitam no território nacional, nos termos do artigo 1037 do Código de Processo Civil. Muito bem. O que vemos hoje, no atual momento em que o tema 862 está pendente de julgamento, e a determinação de suspensão de processos. Muitos processos suspensos, alguns processos suspensos em primeira instância, antes mesmo da sentença. E muitas vezes a parte recorre, dizendo, não, suspendeu, eu não sei quando será julgado, eu preciso do meu direito. Muitas vezes o tribunal, julgando este inconformismo, manda voltar o processo e seguir. Outras vezes concede tutela antecipada e suspende. Outros processos vão até a sentença, concede tutela e suspende. E também no tribunal, processos em grau de recurso. Alguns processos suspendem, o acórdão muitas vezes julga, fixa uma data de início do benefício ou não fixa, imediatamente suspende o processo até julgamento final do tema 862, e outras vezes vemos julgados que não suspendem, por entenderem que o tema a data de início do benefício, que é o motivo do tema 862, não é o cerne da questão daquele julgado. Que o cerne da questão, o centro, é um benefício previdenciário e não a data do início do benefício. Então, por exemplo, a parte pede um auxílio-doença e é concedido um auxílio-acidente, ou pede o auxílio-acidente propriamente dito, então diz, o assunto aqui é a concessão de benefício e não data de início do benefício. E não suspende, mas ressalvam que serão aplicados os entendimentos advindos do julgamento do tema 862 pelo Superior Tribunal de Justiça. Porque às vezes há o julgamento principal e há modulações. Então, várias nuances podem ser decorrentes do julgamento. Então, ressalva-se que serão aplicados os entendimentos, ou que será aplicado o entendimento do julgamento final do tema 862. Quando esse tema 862 será julgado? Não sabemos, esperamos que não demore muito, porque tem centenas, milhares de processos suspensos a esta altura. E como disse, é muito importante que vá se pacificando todas as controvérsias, porque traz mais justiça, traz mais segurança para o operador do direito, traz mais entendimento geral e, inclusive, a otimização da justiça. Pessoal, como o nosso tempo é escasso, eu vou deixar o meu e-mail pessoal e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o tema, sobre o que é um tema, sobre este tema, podem me enviar e-mail que eu responderei com o maior prazer. Estarei à disposição para falar mais sobre este assunto. Foi um prazer estar aqui. Nos vemos em breve. Tchau.